masculinidade não é que ela é tóxica, mas a ausência de masculinidade torna o cara tóxico. Então, meus irmãos, vamos conversar sobre esse tema aqui, hein? É sobre esse vídeo aqui que a gente vai usar ele de início. Vamos terminar de ver ele aí, pra gente poder fazer uma reflexão aí sobre o assunto. Eu acho que você vai gostar. Então, vamos nessa. Eu tava lendo um livro que tava falando muito sobre isso, se chama The War on Boys, aí fala justamente sobre isso. Ele fala que, por exemplo, antigamente, antes da Revolução Industrial, era muito comum de você ver a criança, ele sempre tava próximo, observando o pai trabalhar. E aí, cada vez mais, depois que a gente foi expandindo, cada vez mais o pai foi ficando cada vez mais longe, onde você não via. Aí você para pra perceber, você tem alguns padrões onde você não vê o seu pai trabalhando, você não tem contato com o seu pai não tá próximo, ele não volta pra casa. Isso se você tiver pai. Ou você é filho de pai solteiro, sua mãe trabalha, seu pai trabalha. Aí você vai pra escola, há muito mais professoras mulheres do que homens. Então, ou seja, como que você quer que a criança ela tenha alguma referência positiva de masculinidade se ela não tem nada na escola? Tudo hoje em dia é tudo prêmio de consolação, estrelinha na testa, não fomenta a competitividade das crianças, não fomenta esse pensamento racional e autocrítico. Não tem outros homens que ele pode observar e moldar e colocar limites. Então fica muito difícil, cara. Irmãos, eu acho que esse nosso amigo aí, esse nosso colega aí, esse parceiro, tá falando algo muito sensato. Certo? Vamos dar uma conversada sobre isso aqui para a gente ver a opinião. Bom, antes de começar, deixa seu apoio, se inscreve no canal, deixa seu like, aciona o sininho e deixa seu comentário também aí, contribuindo com nossa comunidade aqui, nossos amigos, certo? Vamos lá. Realmente concordo em número, gênero e grau com esse parceiro aí que realmente o que está fazendo o homem ser tóxico na sociedade é a falta de masculinidade. Como assim, Jonas? Falta masculinidade, precisa de mais? Nossa, já falou que a gente é tóxico. Olha, veja, não é o excesso de masculinidade que faz uma pessoa ser tóxica no ângulo que as outras pessoas falam lá. Ah, fulano é machista, tudo isto, taxista, confeccionista. Não é esse o caso. É a falta de controle sobre a masculinidade. E você tem falta de controle sobre a masculinidade, não sabendo lidar com a masculinidade, não tendo masculinidade e não tendo referências de como lidar com isso. Que é justamente alguns pontos ali que nosso colega abordou, que a gente vai destrinchar algo mais para a gente poder pensar melhor, né? Por exemplo, a ausência do pai em casa. Veja, antigamente, séculos atrás, milênios atrás, ou um contexto praticamente durante toda a humanidade, mas no mundo contemporâneo, é que nossa família sai de casa para trabalhar e as crianças ficam. As crianças passam longos períodos longe do pai, longe da mãe, que também é uma referência muito importante. E isso tem impactado muito a criação, a absorção, o aprendizado da criança para poder se tornar um adulto, um cidadão mais equilibrado, sensato. Você pode perceber que a gente ouve histórias que hoje, quanto mais nós avançamos os anos, nós percebemos que a juventude parece que está mais degradada do que a juventude dos mais velhos. A gente percebe que os adultos que estão hoje, as pessoas que estão se tornando adultas hoje, elas possuem um tipo de mentalidade inferior aos adultos de antigamente. E qual é o principal? O que mais está acontecendo com o passar dos anos? Cada vez mais os pais estão tendo que ficar mais tempo fora de casa para trabalhar, trazer o sustento, e isso é um problema. Para o garoto, por exemplo, a ausência do pai em casa, o cara que sai cedo, sai de madrugada, sai de manhã cedo para trabalhar, só chega à noite, o dia todo o filho não teve contato com o pai, ele não pôde observar as situações e as circunstâncias, como seu pai se comporta, como é que ele lida, para a criança, o menino, aprender e poder replicar aquela experiência, ele poder replicar o que está vendo, porque você só pode, o ser humano, ele precisa de experiências, enxergar, ver o que os mais sábios, os mais inteligentes ou as pessoas mais preparadas, mais vividas. A criança vai crescendo, vai vendo os outros fazendo para poder reproduzir, e o que dá certo ela continua fazendo, o que dá errado, algumas deixam, não fazem mais, outras continuam persistindo no erro, né? Mas ela precisa do exemplo do outro. E se o menino não tem o exemplo do pai para repetir, ele vai fazer o quê?
ele vai acabar utilizando algumas outras referências. Ele pode acabar tentando replicar o comportamento da mãe, o que já não é mais saudável, porque é um comportamento feminino e o menino vai tentar replicar o que está vendo. Já vai afetar o menino, já vai encher ele de energia feminina, o comportamento feminino, já vai levar ele para um polo diferente. E se ele aprende na escola, onde o que o colega falou é verdade, a maioria dos professores do ensino infantil não são professores, são professoras. A maioria arrasadora, para não dizer 100%, eu chutaria os 99%, porque, para falar a verdade, eu nunca vi um professor homem de ensino infantil, só mulheres. Então o menino de pequeno já vê também a professora, a figura feminina, passando. Então ele o tempo todo está absorvendo e enxergando o comportamento de uma pessoa feminina. E em casa, com a difícil jornada que o homem hoje tem, principalmente por causa do trabalho, quando ele chega em casa, está cansado, vai tomar banho, vai comer, e daqui a pouco já é hora de dormir de novo, e de novo, os dias vão se passando, e cada vez menos as crianças hoje têm experiências com os pais. Infelizmente, principalmente as pessoas com menor poder aquisitivo, onde essas pessoas têm que trabalhar muito mais, trabalhar fora de casa, fazer mais esforço. Essas pessoas geralmente estão mais cansadas para poder lutar pelo seu sustento, pela sua família, e isso faz com que ele fique ausente. E o menino justamente não vê a referência masculina de como lidar. Então ele vai agir, vai sentir seus instintos, ele vai sentir o seu consciente, o seu inconsciente, seu subconsciente de macho, mas ele está cheio de informações femininas à sua volta e ele vai tentar agir de alguma forma, ele vai ter que ir tateando. É onde os problemas começam a acontecer. Por quê? Aonde não significa, ele vai tatear e óbvio que muitas vezes ele vai errar e por não ter nenhuma referência masculina ele vai empurrando com a barriga para frente. É onde saem geralmente as pessoas com distúrbios, as pessoas que aprendem maus exemplos, as pessoas que buscam referência em pessoas que não deveriam. Tem aquelas famosas más amizades, onde normalmente a pessoa diz, não, ninguém obrigou outra pessoa a fazer algo errado, ninguém foi lá e disse faça, mas quando a pessoa acaba tomando aquela outra como referência, ela acaba imitando. E também com a ausência do pai, com o passar dos anos, principalmente do século passado, as mães começaram a sair de casa. Na verdade, há muitas conversas se dizendo que isso faz parte da agenda esquerdista para poder atacar a família, principalmente da parte comunista. Não quero falar aqui, trazer esse tipo de ponto, não é isso bem que eu quero abordar, mas é um fator onde certos governos e mentes pensam para a gente poder dominar esse povo, a gente vai ter que destruir a coisa mais forte que eles têm para poder dominar individualmente, que é a família. A gente tem que afastar o pai, afastar a mãe da criança para a gente poder construir, inserir nessa criança, poder formar, construir ela de uma forma que a gente deseja e fragmentar a família. Porque controlar indivíduos é mais fácil do que controlar a instituição família. A família se protege muito, é muito unida. E o que está mais acontecendo são famílias fragmentadas, na verdade. A ausência da mãe também vem influenciando. A mãe que estaria sendo a referência feminina, mesmo assim, por ela estar ausente, ela não pode corrigir o seu filho. Ela não pode corrigir, orientar, dizer tá certo, tá errado, não é assim. Olha, seu pai faz assim, tente ser como ele. Na verdade, as mães passam a ser muito mais ausentes em casa, então a criação passa para outra pessoa. Aí geralmente vem avós, avô, avó, pode vir um tio, uma tia. Então até os princípios e os valores que os pais deveriam estar passando para os seus filhos, muitas vezes nem são passados, porque não são eles nem que estão criando, são outras pessoas. E, cara, a avô e a avó são pessoas incríveis para poder ajudar na criação, mas eles não devem ser as pessoas principais da criação. É o pai e a mãe. Mas infelizmente o contexto que a gente está hoje, da nossa sociedade, tem atrapalhado demais para que isso aconteça. Então realmente é um papel importantíssimo que o pai faça o máximo para estar presente com o seu filho, ter o máximo de tempo possível para o seu filho poder absorver
e entender como a masculinidade é e poder imitar o seu pai. O seu pai é referência. Você, como um homem, se você já é pai, você tem que se importar muito com isso. O seu filho o tempo todo está te observando. Uma coisa que se ensina muito na sociedade hoje, em escola, em todo tipo de lugar, principalmente também, já que a masculinidade acaba baixando nos homens, os homens não sabem nem como agir, como fazer, acaba criando também muita insegurança nesses garotos novos, até se tornarem adultos. Insegurança, o tempo todo são ensinados que o homem tem que dar espaço para a mulher, o homem tem que ceder tudo. Se ele estiver disputando algo, se ele estiver fazendo algo onde tem uma presença feminina de alguém, ele tem que ceder, sempre. E isso acaba entrando na mente do homem, e isso faz com que ele, em qualquer situação, ele vá dar preferência para que uma moça possa passar na frente. Não tem problema. E isso acontece. Os ensinamentos atuais do nosso mundo contemporâneo, moderno, na verdade, eles fazem com que o homem seja anulado, que o homem olhe para si e ele se enxergue como um potencial problema. Afinal, o tempo todo a gente vem dizendo que todo homem é um machista, todo homem é um possível isso, possível aquilo, ou machista, taxista, todo tipo de ista. E a criança ouve isso desde pequena. O menino ouve isso desde pequeno, na adolescência ele passa ouvindo isso, quando ele vai para a vida adulta, na verdade o seu cérebro já captou tanto isso, que ele acredita nisso mesmo. Ele acredita nisso, tanto é que a gente vê um monte de gente aí da geração Z que anda falando barbaridades, anda aí pela rua pedindo desculpa, porque é homem. O que o mundo está tentando fazer com a sua própria espécie? As pessoas estão tentando realmente se destruir. O ser humano parece que está tentando se anular, se erradicar. Só que o homem, e geralmente quando querem falar alguma coisa sobre o homem, principalmente esses ativistas aí loucos, eles usam os piores exemplos do sexo masculino para poder dizer que todo homem é daquele jeito. Mas, velho, foram os homens que desbravaram o mundo. Foram os homens que cortaram os 4 cantos desse planeta. São os homens que construíram o mundo. Durante toda a história, nós estivemos ali. Foi sendo construindo pirâmide, construindo pontes, castelos, fortalezas, construindo estradas, edifícios, cidades. A civilização, a sociedade foi construída nos braços dos homens. Infelizmente hoje o que nós ouvimos de muitas pessoas é que como se o homem não valesse nada. E não, o homem vale e muito. Aliás, qualquer ser humano vale, é importante. Não existe isso de o homem vale, a mulher não vale, ou a mulher que vale, o homem não vale. Não existe isso. Eles vêm buscando isso desde o século passado, principalmente com o feminismo, que ele vem tentando colocar a guerra dos sexos, o homem versus a mulher, e eles têm conseguido isso. Infelizmente eles têm conseguido, porque hoje parece, e realmente está um cenário de guerra, onde os homens e as mulheres ficam guerreando o tempo todo para provar que é melhor do que o outro, ou que é mais vítima do que o outro. E, velhos, são da mesma espécie, mas são criaturas diferentes, mas que se completam. Então, isso realmente é um problema. E o que torna o homem tóxico realmente é a falta da masculinidade, a falta de controle sobre a masculinidade. E um homem só pode aprender isso observando outro homem, só que desde pequeno. E o outro homem seria o pai. É a ausência do pai que faz a principal diferença. E ver, óbvio, e o pai também passar bons exemplos e boas orientações para o seu filho. Então, a presença do pai na criação é fundamentalmente importante. É essencialmente importante que o pai esteja presente, ensinando e orientando o seu filho. E com certeza o filho vai criar uma base boa para poder saber. E você, homem, não tenha medo de ser homem. Não tenha medo da sua masculinidade, não tenha vergonha dela. Você é homem, masculino, e você tem que viver isso. Então, meus amigos, vou ficando por aqui. Deixa seu comentário aí, o que você achou sobre o assunto, e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos, aciona o sininho, deixa seu like. Vamos lá!